Olá pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem, com saúde. Onde vocês estiverem ouvindo essa gravação, que vocês estejam bem, certo? Muito bem. A aula que eu estou gravando nesse momento é Características Morfológicas da Medula Espinal 1, tá bom? Para chegar até aqui, acredito eu que você já passou pela aula de êmbrio. Na aula de êmbrio você conseguiu observar que a neurulação forma estruturas, ela se desdobra e forma estruturas como um tubo neural, e o tubo neural possui duas porções, uma porção rostral, que vai formar estruturas do encéfalo, e uma região caudal, que vai mostrar a medula espinal, que vai dar origem à medula espinal, certo? Geralmente, em neuroanatomia, por questões didáticas, tá? Nós iniciamos com a medula espinal, o estudo da medula espinal, por quê? Porque uma vez que você começa por ela, tudo que passa por ela, geralmente grande parte das vias se iniciam por ela. Então, grande parte das vias ascendentes vão se iniciar pela medula espinal, tá? E grande parte da região final das vias eferentes é na medula espinal também. Então, na medula espinal, ela é uma grande via de entrada e é uma grande via de saída. E ela, de um aspecto morfológico, ela é a mais simples. Tá? Por mais complexo que possa parecer, ela é a de característica mais simples. Por isso que a gente sempre inicia com as características dela, tá? Que uma vez que vocês passam por ela, gradativamente, de tanto que a gente vai falando, você acaba gravando a formação das vias, tanto das vias aferentes quanto das grandes vias eferentes. Bom? Muito bem. Também não esqueçam de estudar a aula de tecido nervoso, tá? É super importante que vocês compreendam as características estruturais dos neurônios, das células da glia, certo? Para compreender bem o que nós vamos começar a falar agora, tá? Então, põe a cabeça para poder pensar daqui para subindo, né? Vai ser bem complicado, o estudo da neuroanatomia não é fácil, vai depender que vocês tenham bastante paciência com o conteúdo, que vocês se dediquem bastante, e esse semestre praticamente ele é dedicado ao sistema nervoso, então mais de 90% do conteúdo é sistema nervoso. Então eu espero que vocês possam ter um bom semestre e que tudo dê certo. Certo? Muito bem. Então, iniciando aqui uma parte bem simples, né? Então, o que é a medula espinal? Então, a medula espinal, ela é a extensão de uma região no prosencéfalo que a gente chama de bulbo, tá? Então, o que vocês estão observando aqui? Isso é uma representação, que onde eu estou passando o mouse, essa figura aqui mais central, é a representação do neuroeixo, tá? E nesse neuroeixo, eu vou ter o seguinte, eu vou ter o prosencéfalo, que está aqui acima, e todas as suas estruturas, então telencéfalo, diencéfalo, e o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte bulbo, aqui tem a representação do cerebelo também. Logo aqui abaixo, vocês estão vendo que o bulbo, o limite mais ventral do bulbo, eu chamo, aqui na altura do forame magno. Eu chamo não, né? Ele está na altura do forame magno. Se você for perceber bem, a medula espinal é uma extensão do bulbo. É como se o bulbo ele não acabasse, ele continuasse em forma de medula espinal, certo? Então, do forame magno para baixo, eu tenho a medula, tá? Então, ela vai desde aqui do forame magno até a região mais superior da primeira vértebra lombar,
tá? Algumas vezes ela se estende um pouquinho mais abaixo, quase próximo à segunda vértebra, mas ela sempre fica entre L1 e L2. Então a gente sempre diz que o limite mais seguro caudal é L2, mais seguro no que diz respeito a você fazer qualquer infusão de anestésico ou coleta do líquido cefalorraquidiano. Bem? Bom, lembrando que a medula espinhal vai ter uma relação de proximidade com o canal vertebral, que é formado pelas vértebras. Tá? Então, ela vai ter a mesma divisão que as vértebras. Por exemplo, vai ter uma porção cervical, uma divisão torácica, uma divisão lombar, sacral e coxígea. Ah, professor, mas ela não vai até o cóccix. Não, ela não vai. Mas os nervos, existem nervos que vão até o cóccix. Então, esses nervos se iniciam no segmento e esse nome desse segmento é coxígeo, apesar dele não estar na altura do cóccix. Tá certo? Muito bem. Um aspecto interessante aqui sobre a formação da medula espinal, e eu vou aproveitar para aumentar aqui o tamanho dessa figura, vocês vão observar aqui o seguinte, que a medula espinal, ela tem, essa é uma representação de uma secção transversal dela, tá bom? Essa região que é mais central aqui, é o que vai dar origem ao canal central, tá bom? Isso aqui está em estágios de formação, então está na terceira, quarta semana aqui quinta semana de formação, tá bom? Aqui você tem o seguinte, notem que vai ter uma região chamada de placa alar, certo? Aqui na medula espinal, bem no seu miolo aqui, vai ter a placa alar, e logo aqui ventralmente a ela vai ter a placa basal. Tá? Então aqui é o quê? Aqui eu vou ter um agregado de substância cinzenta aqui que eu chamo de placa alar e um agregado de substância cinzenta aqui que eu chamo de placa basal. E isso que está aqui ao redor, essa linhazinha aqui que eu estou passando aqui a ponta do mouse, vai ser o que vai dar origem à substância branca. Tá bom? A substância branca ela vai se depositando aqui ao redor. O que eu consigo notar nessa figura? Tem muitos elementos aqui. Temos as vértebras, os arcos vertebrais, os corpos vertebrais, e aqui vai estar algo interessante, que é uma representação de um neurônio, que é um neurônio pseudo-unipolar, que está no gânglio da raiz dorsal. Olha aqui, raiz posterior, olha aqui, gânglio da raiz posterior, ou gânglio da raiz dorsal, tá? Notem que esse gânglio ele tem uma projeção periférica que está pegando carona aqui, que está sendo formada aqui no mesoderma, né? Exatamente, aqui nas estruturas dos dermos, que vai formar aqui um dermátomo, inclusive. Ele está seguindo aqui a pele. Então, essa projeção periférica, ele se junta aqui com essas estruturas e desce. Ou desce não, né? Segue junto com essas células aqui, tá bom? Da mesma forma, ele tem uma projeção central, que a gente chama de raiz posterior. Olha que interessante. Então, esse mesmo neurônio, que está lá no gânglio da raiz dorsal, ele tem uma projeção periférica, que está, por exemplo, indo para a pele, e também tem uma projeção central, que está vindo para onde? Essa raiz posterior vem para dentro da medula espinal. E dentro da medula espinal, aqui a aparência que o autor quis dizer que está fazendo sinapse com algum neurônio aqui dentro. Certo? Muito bem. Da mesma forma, eu tenho aqui nessa placa basal um aglomerado de grandes neurônios. E esses neurônios eles vão dar origem aos motoneurônios. E esses motoneurônios vão ter axônios que vão sair da medula espinal, que está demonstrando, em uma raiz que é chamada de raiz anterior, tá bom? Certo? Ou raiz ventral, tá? Depende de onde você está lendo, certo? E aqui, vejam que essa raiz ventral, ela vai se unir com esse prolongamento periférico do neurônio aqui, do gânglio da raiz dorsal aqui. E aqui eles formam um nervo, um nervo espinal. Então, o nervo espinal ele tem dois componentes aí, um componente sensitivo e um componente motor, certo?
Esse componente sensitivo, ó, ele também está vindo aqui para a víscera. Olha que interessante. Lembram lá em sistema nervoso autônomo, né? Que as vísceras elas são inervadas por neurônios, inervadas sensitivamente por neurônios que estão ali no gânglio da raiz dorsal. Certo? Muito bem. Aqui, então, seriam estágios de formação da medula espinal. Depois vocês vão acabar notando que a placa alar vai se tornar o corno posterior, ó, tá? E a placa basal vai se tornar o corno anterior. Bom? E vai ter uma segmentação lógica aí. Vocês vão acabar vendo que as vias sensitivas, grande parte dos terminais sensitivos vão acabar fazendo sinapse nos neurônios que estão aqui, na coluna posterior. E na coluna anterior vai ter um aglomerado de neurônios motores. Bom? Muito bem. Agora eu diminuo aqui a figura. E eu acho que a gente pode passar para frente. Desse slide aqui em diante, eu utilizei como referência o livro do Ângelo Machado, tá? O Neuroanatomia Funcional. Ah, professor, mas eu posso pegar outro? Pode. Tem outros também que são bons, que são excelentes, tá? Por exemplo, tem um livro de neuroanatomia clínica, que eu acho que é do Menezes, que é bom, que é um autor brasileiro também. Tem um outro que é Neuroanatomia Clínica e Funcional, que é do professor Jotz, da Federal do Rio Grande do Sul. Eu tenho como referência também, eu uso ele. É um livro muito bom, tá? Tem um outro também que é o Neuroanatomia do Martin, só que ele não começa como de medula espinal até prosencéfalo, ele trata mais como conjunto, né? Então, sistemas motores, sistemas sensitivos. Eu acho bom esse quando você já tem uma ideia, tá bom? Então, assim, professor, eu quero estudar pelo Moore. Não é uma boa ideia, tá? Por quê? Porque o Moore, ele é um livro de anatomia topográfica. Ele dedica a atenção à topografia, ele não se dedica à neuroanatomia. Então, não é bom estudar pelo Moore. Tá bom? Eu quero estudar pelo Gray. Ótimo, é um grande desafio na sua vida estudar pelo Gray, tá bom? O Gray, eu quero que vocês lembrem-se disso. Ó. O Gray, ele é bom como uma grande referência. Uma vez que você entendeu o assunto em outros livros com uma leitura mais simples, o Gray ele é bom porque ele te avança, ele te coloca para frente, ele te dá mais detalhes, tá bom? O livro Um Problema do Gray na questão de tradução, ele tem alguns problemas na questão de tradução. Então, o que eu vou dizer para vocês? O que vale a pena, tá? Estudem pelo Ângelo Machado, tentem pelo Ângelo Machado, se esforcem a compreender a linguagem do Ângelo Machado. Porque, por incrível que pareça, a linguagem do Ângelo Machado é a mais simples que existe. Tá? Ele conseguiu fazer algo extremamente resumido no livro. Professor, o livro é feio, não tem figura colorida. Ele não fez figura colorida porque ele pensava em gente pobre, tá? Porque o livro é barato, porque não tem figura colorida. O Gray é caro porque tem mais de 1000 figuras coloridas. Bom? Atlas de Anatomia é caro porque tem figura colorida, tá? Então, todo livro que tem figura colorida, ele vai ser mais caro. O Ângelo Machado, não. Qualquer um tem PDF em tudo quanto é canto. Recomendo. Façam um estudo pelo Ângelo Machado, tá bom? Agora, se você se deu bem com algum outro livro de neuro que você leu e você gostou da linguagem, ótimo, tá? Fiquem à vontade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir falando comigo, que, como sempre, eu estou aí à disposição de vocês, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Bom, morfologia externa da medula espinal, tá bom? É uma massa cilindroide de aproximadamente 45 centímetros no homem adulto. O seu limite superior é o bulbo, no forame magno, e o limite inferior é até, no máximo, a segunda vértebra lombar, tá? No seu limite inferior, ele vai ter uma dilatação, que aqui, quando eu estou passando aqui a ponta do mouse, ó, que é o cone medular, então ele finaliza como se fosse um cone,
E desse cone medular sai um último filamento que é chamado de filamento terminal, tá? É o último fiozinho que aqui nesse esquema do néter, em uma vista, em uma secção sagital, né? Tá numa vista medial aqui, não tem esse filamento terminal, mas logo eu mostro, tá? Muito bem, essa figura aqui do néter, já que ao lado direito dele, representou essa relação topográfica entre medula espinal e o canal vertebral da medula, tá bom? Assim como os nervos que vão formar aí o sistema nervoso periférico, são os nervos torácicos, o plexo braquial, que está mais aqui em cima, e o plexo lombosacral, que está mais aqui embaixo. Então, eu coloquei essa figura mais para vocês observarem o limite ventral, que é mais ou menos por volta aqui de L2, tá bom? Muito bem. Joia. Nessa secção transversal, nós temos o seguinte panorama, tá bom? Nessa secção transversal aqui, nós temos o seguinte, ó. Vejam que essa aqui é uma secção transversal da região torácica da medula espinal, tá? Por conta da morfologia aqui eu consigo reconhecer. Logo vocês vão reconhecer também, tá bom? Eu noto que a medula espinal, ela tá bem aqui. Então ela ocupa esse miolo aqui. Esse miolo é o miolo do quê? É o miolo dessa abertura aqui que vocês estão observando que eu estou passando aqui a ponteira do mouse. Essa abertura chama-se canal vertebral, que é formado pelos forames intervertebrais, certo? Muito bem. Aqui, vejam que eu tenho, antes de chegar até a medula espinal, eu tenho essa estrutura que está aqui ao redor, ó. Isso aqui é denominado de meninges, bom? E para dentro dessas meninges eu consigo observar aqui a medula espinal. Tá? Eu vejo todo esse aglomerado de substância branca que está aqui externamente e a substância cinzenta que vai estar bem mais aqui nesse miolinho, tá bom? Eu noto também aqui, ó, o gânglio da raiz dorsal e a raiz posterior, entrando aqui, ó, na região posterior da medula espinal, e aqui a raiz anterior da medula espinal. Ah, professor, por que não está ao contrário essa figura? Porque essa é a forma que você observa em imagens, tá bom? Por isso que vocês não estão... parece estar de ponta cabeça, tá? Mas não está. É assim que você observa em imaginologia, tá bom? Muito bem. O que nós conseguimos perceber? Que ela é achatada em sentido antero-posterior, tá? Ela é meio comprimida. Na sua extensão, ela possui duas dilatações, então ela não é uniforme. Tá? Isso aqui a gente já reconhece o seguinte, tem um panorama aqui. Então a medula espinal, por ela ter dilatações, me mostra que ela não é uniforme. Então ela muda de característica, muda de morfologia, dependendo do local que eu estou observando. Tá bom? Então eu consigo notar, por exemplo, essa é uma figura de Sobota, bem didática, onde ele representa a medula espinal e o prosencéfalo aqui em cima. Mas ele deu destaque à medula espinal, tanto que está em dourado. E eu percebo que na região cervical é mais dilatada do que na região torácica. Tá? Então aqui eu chamo de intumescência cervical, que diminui aqui na torácica e aumenta aqui na região lombar. E a intumescência lombar, tá bom? Certo? Aí vai ter uma relação funcional aí que eu já vou explicar para vocês. Joia? Isso aqui é um outro esquema de medula espinal, onde eu demonstro aqui as extensões, a extensão que a medula espinal tem, tá bom? Os seus respectivas divisões, os seus respectivos segmentos, tá bom? Logo a gente vai falar mais sobre isso daí. E nesse esquema mais aqui ao lado à direita eu tenho a representação da medula espinal e as suas raízes, tá? Os filamentos que formam as raízes, raiz anterior, raiz posterior, e eu ainda consigo observar o gânglio da raiz dorsal, e aqui eu ainda observo as meninges que estão ao redor da medula espinal fazendo essa proteção, certo? Muito bem.
Conforme eu observo a característica interna da medula espinal a partir de secções transversais, então isso são secções transversais dela, eu consigo observar o porquê que eu tinha falado ali no outro slide, que a medula espinal ela muda de acordo com o local que você está observando, ela muda de morfologia. Por quê? Ela muda porque a quantidade de células internamente e da disposição da substância branca também muda, tá bom? Nós vamos notar aqui esses aspectos. Eu já vou aproveitando que eu estou arrumando, para já enviar a última versão para vocês. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Isso é uma secção transversal da medula espinal na região cervical, tá? Da cervical mais alta, que a gente chama. Tá? Isso é cervical alta, isso é cervical baixa, isso é uma secção torácica, isso é uma secção lombar, e isso é uma secção cervical. Que essa, perdão, cervical não. E essa daqui seria uma sacral. E essa daqui seria sacral, tá bom? Então, cervical alta e cervical baixa. O que a gente consegue notar? Notem que apesar de ser segmento cervical, eu tenho maior depósito de substância cinzenta aqui, nessa cervical baixa, do que nessa daqui, que seria cervical alta. Tá? Por que eu noto isso? Eu tenho muito mais neurônios aqui. Ó. Você pode perceber que ela é mais larga, é mais robusta, tem neurônios grandes. Ó, e na região cervical alta parece que não tem. O que isso quer dizer? Que eu tenho uma região posterior aqui muito larga também. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que muito provavelmente tem muito mais informação sensitiva entrando aqui e muito mais informação motora saindo. Então isso indica que essa é uma região de formação de grandes nervos. Né? Então tem muitos nervos saindo daqui. Isso vai corresponder à região do plexo braquial, tá? Do plexo braquial, tá? E o plexo braquial, ele para poder inervar os membros superiores, você vai precisar de muita entrada de informação sempre sensitiva e a saída de muita informação motora. Você vai precisar de muitos neurônios, tá? Como nós não temos nenhum membro na região do pescoço, ou no pescoço nós temos pouca musculatura, não é tão robusta quanto nos membros superiores, né? Ninguém tem braço na altura do pescoço, nós não temos muitos neurônios aqui, em cervical alta. Tá? O mesmo ocorre em região torácica, onde eu também não tenho braço na altura do tórax, então eu não tenho uma disposição tão grande de neurônios na região torácica. O que já muda bastante em região lombar e região sacral, onde eu vou ter muita informação sensitiva entrando, então ela vai ser bem mais larga aqui, nessa região posterior da medula, e vai ser bem mais larga aqui nessa região anterior da medula espinal. Tá? Então isso indica que é o quê? Que é o plexo lombosacral nessas duas regiões. Tá bom? Por isso que eu tenho essa diferença aí. Bom, eu não entrei em muitos detalhes, eu só entrei nesses detalhes agora, mas para vocês terem ideia. Mas nós vamos falar bastante disso no decorrer das aulas. Né? Só para mostrar para vocês, relembrar o que é plexo braquial, tá? O que é plexo lombosacral, mas não precisa estudar novamente cada nervo, cada segmento. Tá? Só para vocês terem uma ideia, para vocês relembrarem. Bom? Muito bem. Segmentos medulares. O que é um segmento medular? Tá? Em primeiro lugar, eu gosto de deixar claro para vocês. A medula espinal, ela não tem divisão, assim, tá? Ela não pula de cervical para torácica, ela muda muito, assim, muda de uma vez, não. Ela não muda ela só muda a quantidade de células que eu encontro nessas colunas. Então, por exemplo, eu tenho uma coluna aqui que eu chamo de coluna ventral. Eu tenho uma coluna mais posterior aqui, observando a morfologia interna
da medula espinal, tá? Então, eu tenho uma coluna posterior, ó, e uma coluna anterior. Então, notem que ela é uma coluna. Ela está em toda a medula espinal. Então, aonde eu tenho medula espinal, eu tenho essa coluna aqui interna. Então, nessa secção que está aqui ao lado, secção transversal da medula, eu observo que aqui, essa disposição da substância cinzenta, eu encontro nela toda. A diferença é que é a quantidade de células. Outrora menos, outrora mais. E isso me diz algum aspecto funcional da medula. Tá bom? Mas isso não quer dizer que vai acabar, né? Cervical, acabou a célula, né? E vai para a torácica, começa de novo. Não. É uma coluna só. Tá bom? Isso tanto na disposição da substância branca, quanto na disposição da substância cinzenta. Tá bom? Da substância branca, eu tenho algumas diferenças aí, principalmente com respeito a algumas vias sensitivas, mas eu não vou dar detalhes disso agora. Bom? Vamos comentar aqui então. O que é um segmento medular? Anatomicamente, a gente divide os nervos espinais em segmentos, tá bom? Então, por exemplo, uma vez que eu tenho esses filamentos aqui, esses filamentos têm nome, ó, eles se chamam filamentos radiculares. Tá? Esses filamentos radiculares estão presentes aqui na região anterior da medula espinal, que vão formar a raiz anterior da medula espinal. E essa raiz anterior, ela é especificamente motora. Tá? E eu tenho esse aspecto de filamentos radiculares nesses axônios aqui, que estão indo em direção à coluna posterior, também em forma de filamentos. Bom? Então, uma vez que eu tenho aqui ó, a porção final de um filamento motor e a porção final de um filamento sensitivo, tá? Eu tenho aqui um segmento medular. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar aqui uma linha aqui nesse esquema, para vocês poderem entender isso aqui muito facilmente, ó. Então, isso aqui é um segmento medular, ó. Isso aqui é um segmento. Eu tenho um segmento aqui e eu tenho um outro segmento aqui embaixo, tá? Então, ou seja, um segmento medular é a região que forma um nervo espinal. Porque se eu observar, todos esses filamentos radiculares aqui ventrais, eles vão se unir com as projeções periféricas do neurônio que está aqui no gânglio da raiz dorsal e vai formar um nervo espinal, tá? Da mesma forma, as projeções centrais do neurônio que está aqui dentro, que vão formar esses filamentos radiculares, que vão formar essa raiz posterior, aqui, ó, tá? Também participa dessa mesma formação desse nervo. Então, participa desse mesmo segmento. Então, cada segmento medular, cada segmento da medula espinal representa a formação de um nervo espinal. Tá bom? Basicamente é isso. Aonde eu tenho um segmento medular, eu tenho a formação de um nervo espinal. Certo? Então, eu vou deixar essa linha aqui, ó, para ficar fácil de vocês entenderem. Tá bom? Muito bem. Aí quando eu passo para cá, essa é a representação transversal da medula espinal. E aqui eu consigo observar o seguinte, ó, novamente, ó, coluna posterior da medula espinal, a coluna anterior da medula espinal. Como é região torácica, eu tenho uma coluna lateral que está aqui também, tá bom? Notem que na coluna posterior eu tenho a chegada de fibras da raiz posterior, dos filamentos radiculares posteriores aqui, ó, tá? E essa raiz posterior ela é formada pelos prolongamentos centrais do neurônio que está aqui no gânglio da raiz dorsal, ó, certo? E a raiz anterior ou a raiz ventral, quem é que forma? Ó? São axônios motores, ó. Então, notem que daqui desse neurônio motor, desse grande neurônio motor, está saindo um axônio, tá?
Então ele está formando uma raiz anterior. Inclusive daqui também está saindo axônios de neurônios motores do sistema nervoso autônomo, tá? E aqui eu tenho uma raiz anterior. É a raiz anterior unida com os prolongamentos periféricos do neurônio que está no gânglio, eu tenho a formação de um nervo espinal. Certo? Muito bem. Joia. Então, ó, para ficar redundante, né? Vamos dizer o óbvio. A conexão com os nervos marca a segmentação da medula espinal, tá bom? Então, eu tenho ali, ó. Então, quantos pares de nervos espinais nós temos? Então, 31 pares de nervos espinais. Sendo 8 segmentos cervicais, eu posso contar aqui, nesse esquema aqui ao lado do néter. Eu tenho 12 segmentos torácicos, certo? E eu tenho 5 segmentos lombares, ó, de L1 até L5. E eu tenho 5 segmentos sacrais e 1 segmento coxígeo, tá? Que é o nervo coxigenial aqui, ó. Coxigeal. Certo? Muito bem. Porém, notem aqui, ó, antes de entrar ali, eu gosto de comentar isso aqui. Ó. Notem que a medula espinal, ela não ocupa todo o canal vertebral. Ela não ocupa. Um dia ela ocupou grande parte, tá? Mas vocês vão perceber que nos estágios de formação, eu tenho aqui a representação da coluna vertebral, a representação da medula espinal, nesse esquema aqui, ó, e a representação do que seriam os nervos espinais, que estão em linhas transversais aqui, ó, tá? Em um determinado período de formação, a medula espinal parou de crescer, mas as estruturas ósseas não pararam de crescer. Elas foram crescendo, ó. E olha o que aconteceu com o nervo espinal. Outrora, o nervo saía no mesmo segmento que a medula espinal, ele estava na mesma linha. Só que quando o nervo, as estruturas ósseas foram crescendo, o nervo foi sendo esticado. Então isso demonstra que, em um crescimento em ritmos diferentes entre coluna vertebral e a medula espinal, fez com que eu tivesse segmentos medulares que não batem na mesma altura com a sua origem, tá? Então eu posso ter aqui um nervo coxígeo, que está vindo aqui embaixo, ó, mas ele não está na mesma altura da origem do seu segmento, ele está bem abaixo, tá bom? Por isso que eu tenho aqui, ó, eu vou encontrar isso daqui, um nervo, 5 segmentos sacrais, ó, que não estão na mesma altura aqui, que não emergem na mesma altura do cone medular aqui. Eles o nervo, ele emerge em uma altura bem mais abaixo aqui do que a sua origem. Bom? Porém, existem alguns nervos que estão muito próximos da sua origem. Por exemplo, os nervos cervicais, ó, eles estão na mesma origem, praticamente. Ó. Eles estão praticamente na mesma altura da origem do seu segmento. Mas, conforme as vértebras elas vão aumentando o tamanho, ó, o nervo vai ficando distante da sua origem. Ó. Então, não bate, por exemplo, o mesmo corpo vertebral com a origem do segmento medular. Tá bom? Ó. Por isso eu tive essa formação aqui anatômica, que é chamada de caldequina. Tá? Quando o bulbo ele ficou aqui, ele ficou estático, as vértebras foram crescendo e foram esticando os nervos, ó, que estão abaixo dele. Então todos esses nervos que estão abaixo dele formaram uma estrutura anatômica que a gente denomina de caldequina. Tá bom?
Nesse esquema aqui é só para mostrar para vocês em níveis diferentes de formação. Outrora os nervos, o nervo emergindo na mesma altura que a sua origem, né, que o seu segmento, porém o seu segmento foi ficando distante da emergência do nervo. Tá bom? Ó, nesse caso aqui, olha como esse nervo lombar aqui, a vértebra lombar está aqui, e a origem desse nervo L5 ó, é lá em cima, ó, tá? Praticamente na vértebra torácica. Tá bom? Por isso, existe uma forma, algumas regras para você conseguir classificar o nervo e qual que é a sua origem, tá bom? A gente consegue fazer isso daí, tá bom? Principalmente porque quando você faz uma investigação visual, né? Você vai fazer uma anamnese, por exemplo, você não vai conseguir observar o corpo vertebral, né? Você geralmente apalpa o processo espinhoso, né? A única coisa da coluna vertebral que a gente consegue observar de forma nítida é o processo espinhoso. Então, se eu tenho o processo espinhoso da vértebra, eu sei de que vértebra que eu estou falando. E eu sei, então, ainda dizer qual segmento que está passando ali, tá bom? Está passando naquela região. Então, vamos lá. Ó. Teoricamente, o único nervo que está na mesma origem do seu segmento, tá? É o primeiro nervo cervical, ó, que é C1, ó, porque ele vai passar acima do corpo da vértebra. Então, C1 é o único. Ó. Então, eu tenho aqui o processo espinhoso de C1, o corpo de C1 e o nervo C1 ele passa por cima. Tá? Então, esse está na mesma origem, está no mesmo nível de sua origem. É o único que corresponde ao seu segmento. Agora, todo o restante, ele passa abaixo. De C, então, inclusive o corpo de C1, quem vai passar abaixo dele é C2. E C2 está na mesma, o seu segmento, está na mesma origem, na mesma altura aqui, ó, que o processo espinhoso de C1, tá? Então, existem algumas regras aqui, ó. Existem algumas regras. O processo espinhoso, então, ele não corresponde ao segmento medular, né? O segmento medular sempre vai estar abaixo dele. Para isso, tem uma regrinha aqui, ó. Tá? Por exemplo, na região cervical, eu pego o processo espinhoso e eu somo mais um. Por exemplo, em C2, eu somo mais um. E o que eu vou encontrar? O segmento C3 tendo origem ali. Então, vamos pegar aqui o nervo C3. Ó. Vamos pegar o segmento C3. Olha aqui, o segmento C3, ele tem origem em C2. Ó. C2 mais 1 igual ao segmento C3. Na região torácica alta, então eu pego o processo espinhoso e também acrescento mais 1. Por exemplo, T4 mais 1 é igual ao segmento T5. Então, vamos pegar aqui, ó, o segmento T5. Ó, vamos pegar aqui o segmento T5, o nervo aqui T5. Vamos subir. Ele está na altura de T4. Ó. T4, T3, T2, T1. Ó. Olha aqui, ó, exatamente. Ó, tá? Então, vejam que... perdão, né? Isso aqui é C7, T1... T2, T3, T4, ó, isso, ó, ele tá bem aqui, ó, T5, tá vendo? Ó, tá? Então, ele não, se você acrescentar mais um, ele vai corresponder ao nervo espinal, tá bom? Ah, professor, mas é 100%? Não, mas te dá uma lógica boa, tá? Agora, olha aqui, da região torácica baixa, ou seja, entre T11 e T12, você tem que acrescentar mais 2. Ó. Então, você pega o processo espinhoso e soma mais 2. Por exemplo, vamos pegar aqui T12. Ó. Não, pegar aqui, T10 mais 2. O segmento vai ser T11 e T12. Ó. Vou pegar aqui T10. Ó. Vamos pegar aqui o corpo de T10. Ó. T10. T10, corpo de T10. Tá?
no corpo o corpo não, né? Aí vamos pegar aqui o nervo T12. É mais fácil pegar T11 e T12. Vamos subir aqui, ó. Ele vai estar na altura do processo espinhoso da vértebra T10, ó. Tá bom? Tá. Vou pegar aqui, então, perdão, T11 está aqui, ó. T11 está na altura de T10, ó. Estão vendo? Então, certo? E se eu pegar o nervo aqui T12, ó, e se eu for subir, ele também. A sua origem aqui é no processo espinhoso da vértebra T10. Certo? Então vejam que na região torácica baixa eu pego o processo espinhoso e eu somo mais 2 e eu vou encontrar qual o segmento medular que está passando ali. E dali para baixo, professor, é o processo espinhoso de L1, então, ou seja, quando você apalpa T12, ó, abaixo já é L1. De L1 para baixo, eu já tenho todos os outros lombares, ó. Então, eu tenho todos os segmentos sacrais, tá? Então, eu vou chamar o quê? Dos 5 segmentos sacrais. Bom? Então, na frente de L1, eu tenho 5 segmentos sacrais. Tá bom? Para ficar fácil aí. Tá. Muito bem. E vai ter uma relação grande com os dermátomos e com os miótomos, essa questão de variação de posição do nervo e a origem, e a origem do seu segmento, né? Então, por exemplo, se a gente pega aqui, vejam que os nervos cervicais, ó, o segmento, o dermátomo, ele bate bastante com o segmento, tá? Pelo menos os cervicais mais altos. Depois de repente tem um que está vindo para um dermátomo que vem para o membro superior, que vai participar do plexo braquial, tá? Mas mesmo assim ele está ainda muito próximo da sua origem aqui. E os dermátomos na região do tórax também, ó, ele tem, demarca aqui que o nervo está muito próximo da altura de sua origem, com uma pequena diferença aí, tá? Agora, nota que de D10 para baixo, ó, ele começa a aumentar essa distância, ó, tá? Então, o nervo ele vai aumentando a sua distância de sua origem. Bom, até T9, se você pegar o processo espinhoso e somar mais 1, você sabe que segmento que você está. Bom, por exemplo, se T9 está aqui, isso quer dizer que o processo espinhoso que vai bater com o segmento, quer dizer que vai ser T8. Tá bom? Agora, se você pegar T10 aqui, ó, T10, 11, 12, aí já vai começar a dar uma esticada, principalmente T11 e T12, ó, que vão ter origem lá no processo espinhoso de T10. Tá? E lombar, olha como ele estica mais, ó. Ele estica bem mais da sua origem, tá bom? Daqui não vai bater mesmo, tá? Muito bem, só para vocês terem uma ideia. Muito bem, a medula espinal, ela tem uma série de tecidos de revestimento, que são chamados de meninges, tá bom? Eu tenho nesse esquema aqui ao lado, ó, notem, é um esquema do Netter, tá? Então, tenho aqui essa estrutura que reveste as meninges, revestindo a medula espinal por completo. Aqui, o autor fez uma dissecção, deixando praticamente as 3 lâminas de proteção expostas, tá bom? Essa meninge mais externa vai ter o nome de dura mater, que é uma PAC-meninge, formada por fibras colágenas. Ela forma uma estrutura que reveste o canal vertebral, formando um saco, que a gente chama de saco dural. Tá? E dentro do saco dural, eu tenho as outras meninges mais a medula espinal. Tá bom? O saco dural vai todo o canal vertebral, tá? Menos a medula. Certo? Ele é contínua com a dura mater craniana, é como se fosse uma coisa só, tá? Ele não tem uma diferença ali, não corta, não, é tudo uma coisa só, tá bom? Ele vai ter um fundo de saco ao nível de S2, quando chegar lá em S2 ele mais ou menos acaba, tá bom? E é contínuo com o epineuro, certo?
Muito bem. A aracnoide aí já é leptomeninge, tá? Por que muda o nome? Tá? Porque tem origem diferente, certo? A dura mater tem origem do mesoderma, e a aracnoide e a pia mater elas vão ter origem do tubo neural, tá bom? Que é o ectoderma diferenciado, certo? A aracnoide é um emaranhado de trabéculas, de fibras que praticamente você não vê, tá? O Néter, ele deixou mais ou menos como se fosse essa camada, um pouco mais... como se fosse, parece uma teia, aqui, tá? Por isso que vem o nome, né, de aracnoide mesmo, parece uma teia. E a pia mater, que seria a leptomeninge, seria a estrutura mais próxima, leptomeninge, meninge. A pia mater é a estrutura mais íntima do tecido nervoso. É essa aqui onde eu encontro os vasos sanguíneos que ficam presos nela, tá? Então, isso aqui seria a representação da pia mater, tá bom? Então, ela vai ocupar uma região chamada de fissura mediana. Ela se prende aqui na fissura mediana anterior, tá? Essa aqui é a região não, essa aqui é a região, é a vista posterior da medula espinal, tá? Porque essas aqui são as raízes posteriores. Isso aqui não seria fissura mediana anterior, mas a fissura estaria do outro lado. Ela forma essa estrutura anatômica aqui que é chamada de ligamento denticulado, ó. E o ligamento denticulado é bem interessante isso, ó. Eu tenho o ligamento denticulado é isso aqui, ó. É essa estrutura que está aqui, ó. Entre um segmento medular e outro, eu tenho um ligamento denticulado, tá? Ele fica entre uma raiz e outra, tá? Isso ó, ele aqui, ó. Isso fica bem visto aqui, ó. Ó o ligamento denticulado. Isso é pia mater, tá? Ela fica entre um segmento medular e outro segmento medular. Ele demarca a passagem de um segmento, onde tem um segmento medular e o outro, tá? Inclusive, isso é uma forma de você saber qual segmento que você está querendo encontrar, tá? Principalmente em cirurgias aqui dessa região, você sabe exatamente qual que é o segmento devido à presença do ligamento denticulado. Bom, e o filamento terminal, eu acho que tem uma figura dele aqui no próximo slide, ó, que é esse aqui, ó. O filamento terminal vai ser esse filamento aqui, é uma medula espinal, tá? É uma fotomicrografia de uma medula espinal. Aqui é o cone medular, aqui é o saco dural aberto. E aqui, no final do cone medular, eu tenho isso aqui, que é o filamento terminal, ó, tá? É um filamento que tem uma cor diferente da caldequina, tá? A caldequina tá aqui parecendo ser mais dourada e o filamento terminal tem um aspecto mais cinza, tá? Ele é uma estrutura de pia mater, tá? Esse filamento terminal, ele é uma estrutura de pia mater com colágeno, tá? Alguma coisa assim. Tem uma aqui no primeiro slide, ó, comenta aqui, ó, ele é um ligamento também chamado de pioglial, porque ele tem células da glia, não tem colágeno, tá? Tem células da glia e tem a pia mater, que é pioglial. Bom? Muito bem. Aqui. Também aqui, ó, tem o filamento terminal aqui. O filamento terminal não está bem visto aqui, está mais a caldequina mesmo. Bom? Muito bem. Olha que interessante, ó. Entre as meninges existem espaços. Entre as meninges e a cavidade óssea a qual ela reveste também existe espaço, tá? Essa cavidade aqui, por exemplo, acima da dura mater, que fica entre a dura mater e o canal vertebral, que é ocupado aqui por tecido adiposo e por vasos sanguíneos, não é o mesmo que você encontra no crânio, tá? No crânio, esse espaço epidural,
ele é quase inexistente, tá? A dura mater é bem fixa aos ossos do crânio. Ela praticamente não forma esse espaço epidural, não tem essa gordura entre elas, tá bom? Mas aqui você consegue observar, certo? Muito bem, então entre a dura mater e o periósteo, tem tecido adiposo e plexo venoso vertebral, aqui no caso aqui falando de vértebras, tá? De medula espinal. Encontro muitas veias aqui, que se esse plexo venoso recebe veias da pelve, do abdômen, tórax, é uma via de disseminação de tumores também, que podem chegar até o sistema nervoso central e afins. Eu tenho um espaço também que é chamado de espaço subdural, que é aquele que está abaixo da dura mater. Tá? Então eu tenho o epi e tenho o subdural, tá bom? Então o que está abaixo da dura mater. Entre a dura mater e a aracnoide. Tá bom? Então, entre a dura mater e a aracnoide. Tá? E tem um líquido ali que não é o líquido céfalo-raquidiano, não. Tá? É um líquido só para evitar aderência entre esses dois tecidos. Tá? Tá certo? Muito bem. E eu tenho um outro espaço também, que é o espaço subaracnoide. O espaço subaracnoide, e esse sim vai ser ocupado pelo líquido cérebro-espinal. Tá? Ele que vai ocupar, inclusive o espaço subaracnoide é um espaço impotencial, ou seja, ele só existe porque eu tenho líquido. Tá? Essa distância entre a aracnoide e a pia mater só existe por conta do líquido cérebro-espinal. Uma vez que eu retiro o líquido, os dois tecidos eles se unem. Bom, eles vão se fusionar. Quando você pega uma peça cadavérica, que ela foi formalizada há muito tempo, você não vê aracnoide, você vê tudo, vê aracnoide com pia mater. Quando você pega uma peça em que ela é fresca, a dissecação foi logo depois da morte da pessoa, você ainda consegue observar esse espaço, tá? Então lembre-se disso. O espaço subaracnoide só existe por conta do líquido céfalo-raquidiano. Tirando o líquido desse espaço, ele não existe mais. Tá bom? Muito bem. Aqui, nessa outra figura, é um esquema aqui um esquema de histologia, para demonstrar para vocês a estrutura da dura mater. Então aqui ó, nós temos a dura mater, que está aqui ó, a relação dela com o periósteo, tá? Isso aqui é mostrando em uma forma estratificada, tá? De mais externo para mais interno, eu tenho o periósteo, tá? Eu tenho aqui a dura mater. Eu vou ter aqui ó, uma continuação desse tecido que é a dura mater, que está aqui, que eu chamo das células de borda dural, e abaixo dela eu tenho a aracnoide, ó, tá? E abaixo da aracnoide eu tenho o espaço subaracnoide. Esse espaço é bem maior, entre esse espaço aqui e a pia mater que já está aderida ali ao tecido nervoso. Então aqui ó, eu tenho o líquido céfalo-raquidiano. Então tem as trabéculas aracnoides, que tem muitas células aqui, células que têm contato com vasos sanguíneos, e aí por diante, tá bom? Tem um videozinho aqui muito legal, que eu quero que vocês... Eu vou enviar esse vídeo aqui. In volume 4 of this atlas. É um professor... É uma aula de anatomia muito boa, muito enriquecedora sobre medula espinal. Esse professor aqui, ele morreu fazem 2 anos. E ele fazia já há muito tempo que ele trabalha com tipo EAD, né? Sabe que ele já fazia vídeos educativos e tem peças anatômicas incríveis. O vídeo tem 2 minutos e 90, tá? Vocês podem ver aí à vontade. Eu vou enviar o vídeo à parte, caso ele não esteja... Ele não rode. Não, eu acho que ele não vai rodar porque eu vou mandar em PDF, né? Então é melhor mandar o vídeo à parte mesmo. Tá bom? Mas é bem legal. Super recomendo que vocês deem uma olhadinha. Bom? Muito bem, agora passando para a morfologia interna aqui, ó. Deixa eu ver quanto tempo já foi. Tá.
Morfologia interna da medula espinhal. Então, pegando uma secção transversal típica aqui da medula, só para a gente ter uma ideia sobre alguns aspectos básicos aqui para vocês poderem aprender, tá? De cara, vocês vão notar que a disposição da substância cinzenta na medula espinal formam duas colunas, ou também é chamado de corno, tá bom? Então, eu tenho aqui uma coluna posterior, tá? Anteriormente maior e mais larga, uma coluna anterior. Nota-se que a coluna posterior ele vai até a borda aqui, ó, aonde tem um sulco, tá? Que é chamado de sulco lateral posterior, tá bom? Sulco lateral posterior. E a coluna anterior parece que ela não avança muito para cá, mas aqui na borda da medula espinal tem um sulco também, que é o sulco lateral anterior, ó. Certo? Bom, na região anterior da medula espinal eu tenho uma fissura, que é chamada de aqui, ó, fissura mediana anterior, tá bom? E na região posterior da medula espinal eu vou ter um sulco, que eu chamo de sulco mediano posterior, tá? Sulco mediano posterior e fissura mediana anterior, certo? Muito bem. A disposição da substância branca ao redor da substância cinzenta na medula espinal se dá em forma de funículos, ela é chamada de funículos. Então eu tenho funículo posterior e funículo lateral e vou ter funículo anterior, tá? Entre o funículo anterior e o lateral não tem uma divisão brusca assim, tá? Só tem uma divisão aqui que você nota entre o lateral e o posterior, tá? O anterior é mais, ele tá nessa borda aqui da coluna anterior, ó, tá? Enquanto que o lateral ele pega pra cá, tá bom? Deixa eu tirar essa figurinha aqui, muito bem. Que mais que eu encontro aqui, ó? Na disposição da substância branca, aqui nessa vista aqui nessa região aqui do funículo posterior, tem um sulco, ó, que é chamado de sulco intermédio posterior. E ele está dividindo dois funículos, tá? Que nós vamos conhecer como funículo grácil e funículo cuneiforme. Bom, cada um deles tem um nome, tá? Deixa eu tirar esse verde aqui do fundo. Fica mais interessante se ficar assim. Joia. Pula para o próximo slide. Esse aqui é o esquema do Ângelo Machado, tem no livro do Ângelo Machado, tá? Geralmente eu vou passando, cada cor vai entrando em um determinado momento, mas eu posso passar assim mesmo, tá? Então, lembrando, sulco mediano entre o sulco mediano posterior e o sulco lateral posterior, eu tenho o funículo posterior, ó. O funículo posterior, ele possui dois grandes fascículos aqui, que eu vou chamar de fascículo grácil e fascículo cuneiforme, ó. Deixa eu tirar aqui para vocês observarem, ó. Deixa eu tirar esse roxo aqui para ficar mais fácil, ó. O fascículo grácil, que ocupa essa disposição aqui do funículo posterior, mais medial, e mais lateralmente aqui eu tenho o fascículo cuneiforme, tá bom? Muito bem. Nas adjacências laterais da medula espinal, eu vou encontrar aqui o funículo lateral, tá bom? Ó, nós temos o funículo lateral e aqui, mais anteriormente, eu vou encontrar o funículo anterior, certo? Muito bem. Joia. A disposição da substância cinzenta da medula espinal, como que ela vai ficar? Ela vai ficar disposta em forma de colunas. Então, eu tenho uma coluna posterior, vou mostrando aqui, uma coluna anterior, que eu vou demonstrando aqui, e uma coluna lateral, porque isso aqui é um corte, é uma secção de região torácica. Então, na região torácica é comum eu ter essa daqui também, que é a coluna lateral. Na coluna lateral é onde eu encontro o neurônio pré-ganglionar da divisão, no caso da região torácica, da divisão simpática. Tá bom? Muito bem.
sobre a disposição desses fascículos aqui, tá? Eles não existem na medula espinal toda, tá? O grácil, o fascículo grácil, existe na medula espinal inteirinha. O fascículo cuneiforme não. E a gente vai entender isso daí nas próximas aulas, tá bom? Não precisa ficar preocupado hoje. Pode ficar preocupado amanhã, tá bom? Aqui é o mesmo esquema que eu pus aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia, ó. Tem livro que vai chamar de substância cinzenta intermédia lateral aqui, tá? E aqui chama de coluna lateral, tá bom? É a mesma coisa, tá bom? Bom, aqui são cortes transversais para vocês possam ter uma ideia de como que a medula espinal ele vai alterando a sua morfologia. Então aqui, cervical, torácica, lombar, bom? Sobre a vascularização da medula espinal, tá bom? Então eu já vou aproveitar para poder falar aqui também. A medula espinal, ela vai ser irrigada basicamente por dois grandes conjuntos de artérias, tá? Uma delas é a artéria espinal anterior, e a artéria espinal anterior, ela vem da onde? Então, nós temos aqui as artérias vertebrais, ó, tá? As artérias vertebrais. Das artérias vertebrais, antes delas se unirem no plano mediano, elas vão ter esses ramos aqui, que são esses braços que vão se unir no plano mediano e vão seguir aqui, ó, uma estrutura anatômica da medula espinal, ó. Elas vão seguir isso daqui, ó, a fissura mediana anterior. Então a artéria espinal anterior está na fissura mediana anterior. Bom? Muito bem. No caso ela está aqui, ó. Certo? Joia. O que mais que eu vou ter aqui? Além dessa, é interessante isso, tá? Na vista anterior da medula espinal, isso aqui já é uma representação e uma secção transversal, ó. A artéria espinal anterior, ela ocupa a região da fissura mediana anterior. E ela é única, você só tem ela ali, ó. E olha que ela tem longos braços ali, ó, que são os braços centrais dela, ó, que vem aqui para a coluna anterior, vem para o fascículo anterior, funículo anterior, funículo lateral, tá? Pega toda a região do funículo lateral aqui também. E aí vocês vão notar que ela vai ter esse braço aqui, ó, tá? Que é chamado de vaso coronal, tá? Ó, arterial vaso corona, que é um braço coronal, que vai fazer uma volta como se fosse uma coroa. E vai se anastomosar com essa artéria aqui, ó, com os ramos dessa artéria aqui, que é a artéria espinal posterior. E da onde vem a artéria espinal posterior? Ela vem daqui, ó. Estou vendo aqui as artérias vertebrais? Ó. Das artérias vertebrais vai sair essa artéria aqui, ó, que é chamada de artéria cerebelar inferior posterior. Tem ela aqui, ó. Posterior inferior cerebellar arteries. Aqui, que o meu inglês ele lembrando que ele é British, tá? É difícil de vocês entenderem, porque ele é inglês porque vocês estão acostumados com CCA aí. É zoeira, tá, gente? Então dela aqui, ó, das artérias cerebelares inferior e posterior, saem as artérias espinais posteriores, ó. Olha ali, ó. E elas são duplas, ó, né? Tem duas, uma de cada lado, bem próximo aqui ao coluna posterior, as adjacências da coluna posterior. Inclusive, elas ocupam um sulco, tá? Que sulco é esse? Aí você volta aqui no slide, é esse sulco aqui, ó, o sulco lateral posterior. Então, as artérias espinais posteriores ocupam o sulco lateral posterior. Ó. Bom, olha lá. E aqui nesse esquema, nós observamos a artéria espinal posterior. A artéria espinal posterior irriga o funículo posterior, uma parte da coluna posterior. Vai ter também aqui esse vaso coronal que vai se anastomosar com os ramos da artéria espinal anterior. Certo? Muito bem, existe uma vasta drenagem venosa aí de artérias que tem o mesmo nome,
tá bom? Mas eu costumo geralmente não cobrar muito veias, tá? É interessante saber, tem bastante veias ali, elas vão drenando de regiões mais centrais para mais periféricos, tá? Então é muito comum o sangue que é drenado de veias da medula espinal, das meninges e das regiões periféricas se anastomosar com plexos venosos externos, tá? O sangue meio que vai e volta, certo? Mas geralmente eu não cobro tantos detalhes. Detalhe interessante, tá? Detalhe interessante. Eu tenho artéria espinal anterior em toda a medula espinal, eu tenho as artérias espinais posteriores em toda a medula espinal, tá? Porém, como a medula espinal ela acaba em L2, então quem irriga o que está abaixo? Por exemplo, quem irriga as meninges que estão abaixo? Quem irriga quem é que vai irrigar o restante, tá? Aí o que acontece? Eu tenho vasos sanguíneos, os vasos sanguíneos que saem da artéria torácica, as artérias torácicas, elas que vão ter braços, pequenos braços, para irrigar o canal vertebral, tá bom? Então, além dessa irrigação aqui, eu tenho a irrigação das artérias torácicas. Só que as artérias torácicas, elas só existem a partir do tórax, tá? Então, quer dizer que a região cervical, tudo que está em região cervical e região adjacente, vai ser irrigado por essas artérias aqui. Mas de torácica para baixo, eu tenho a contribuição, principalmente dessas estruturas externas, que é canal vertebral e as meninges, também é irrigada pelas artérias, por ramos centrais das artérias torácicas, tá? Das intercostais. Bom, as intercostais posteriores. Tá bom? Muito bem. E eu acho que é isso aí. Eu encerro aqui agora, tá? Foram um pouco mais de 1 hora, mas porque eu dei um pouco mais de detalhes, tá? Então eu queria pedir para vocês atenção no seguinte: todas as aulas de neuro demoram mesmo, você vai ter que ter bastante paciência. Eu geralmente costumo falar bastante. Antes de ouvir o áudio, leia o capítulo do Ângelo Machado, tá? Mas se você ouviu o áudio antes, você está ouvindo isso agora, para as próximas aulas, faça isso. Leia o capítulo no Ângelo Machado antes ou do livro que for da sua preferência. Medita um pouco no conteúdo antes de pegar minha aula, tá? Se a minha aula vier antes, pode ser que te ajude também, tá? Mas é bom quando você já pega a aula com um pouco de conhecimento. Outro detalhe que é importante também, vai acompanhando a aula com o livro. Pega o livro, abre, vai dando uma lida nele, ouve um pouco da aula, volta, medita um pouco se é isso aí mesmo. Tá bom? De resto é isso, pessoal. Um abraço para vocês, beijo no coração, fiquem com Deus. Até mais.